Olá! Hoje eu vou falar sobre fake news. As fake news são notícias falsas, histórias fabricadas, boatos, manchetes que são iscas de cliques para se obter ganhos financeiros ou políticos. Mas as notícias falsas não são novidade. Na Itália do século XVI, os pasquins, mentiras disseminadas na forma de boatos ou em panfletos, surgiram e se transformaram em um meio para difundir notícias falsas sobre pessoas públicas. Os carnat, gazetas com falsas notícias, circularam em Paris a partir do século XVII. Eles traziam notícias sobre eventos maravilhosos, figuras monstruosas ou crimes terríveis, sempre inventados ou exagerados, apostando na ingenuidade e credulidade popular. Na Alemanha do século XIX, as notícias foram fabricadas por falsos correspondentes estrangeiros, dado o alto custo de se enviar repórteres para o exterior. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os aliados recorreram às falsas notícias para enganar os nazistas. A temática política mostrou-se terreno fértil para a disseminação de fake news. As fake news ainda serviram para reforçar o ideal ufanista e o patriotismo norte-americano, manipulando a opinião pública a favor do governo. A diferença do atual contexto é o potencial de circulação das chamadas fake news no ambiente online, sobretudo em virtude do uso das redes sociais digitais. Na campanha presidencial de 2016, em apenas 2 meses, Donald Trump falou 560 mentiras. Cerca de 20 vezes por dia, ele divulgava declarações falsas pelo Twitter. As fotografias também podem divulgar conteúdos falsos. Um exemplo foi a montagem publicada no Twitter em fevereiro de 2017, em que um político holandês é colocado em uma manifestação a favor da imposição da lei islâmica na Holanda. A foto real sem manipulação é a da direita. As fake news ocorrem dentro de um movimento no qual os usuários privilegiam conteúdos que confirmam suas visões de mundo. Desse modo, as notícias falsas são um novo tipo de desinformação política, marcada por uma ambiguidade dos fatos com finalidade lucrativa. Outro desafio ainda se coloca na qualidade da leitura, pois artigos descontextualizados em relação às suas fontes e aos fatos podem se misturar livremente com a ficção. É importante ressaltar que normalmente as pessoas confiam no próprio julgamento para atestar a veracidade de um conteúdo. E estudos comprovam que 59% dos links partilhados em redes sociais não chegam a ser clicados de fato. Mas uma manchete atraente que fica explícita na URL do link já é o suficiente para garantir o compartilhamento. As notícias falsas com melhor desempenho no Facebook geraram mais envolvimento que os veículos de comunicação tradicionais. No Brasil, na semana que antecedeu a votação da abertura do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, 3 das 5 notícias mais partilhadas no Facebook eram falsas. Mesmo quando uma notícia falsa é desmentida, o efeito é mínimo,
quando comparado ao nível de compartilhamento da informação falsa inicial. Enfim, governos têm buscado medidas mais duras no combate às fake news. A Unesco, por exemplo, mantém canais na internet em que divulga sobre o tema e desenvolve cursos e módulos para uso de professores. Entre as iniciativas das mídias tradicionais, merece destaque o jornal francês Le Monde, que dá dicas sobre como identificar notícias falsas. Ele também disponibiliza um banco de dados no qual o leitor pode consultar se um determinado site já foi apontado como produtor ou disseminador de notícias falsas. Para saber mais sobre o assunto, leia o artigo Fake News nas redes sociais online e visite o site Ensinar História. Até mais!